Vivemos tempos de grande ebulição. Uma democracia polarizada, críticas exacerbadas por todos os lados, narcisismo e vulgarização da vida pública, mobilizações para manifestações políticas e tudo vindo à tona nas redes sociais. Mas que direitos reivindicamos? Quais os grandes temas que definem hoje o nosso debate político? Nesta série, 3 filósofos revisitam grandes pensadores políticos e ampliam nossa reflexão sobre os conceitos de justiça, igualdade, liberdade. As redes sociais nos mostram como o tema política entrou de vez no dia a dia das pessoas. Se por um lado o interesse é positivo, por outro, a polarização evidencia também a ausência de argumentação consistente e falta de repertório. Velhos conceitos da política, como esquerda e direita, ainda fazem sentido? Fala-se que vivemos o fim do chamado ciclo populista e a ascensão de ideias liberais. Mas que tipo de liberalismo é esse? Da mesma forma, fala-se de um renascimento de ideias conservadoras. Talvez estejamos diante de uma boa oportunidade para qualificar o conteúdo de nossos posts sobre política, ampliar os espaços de debate e promover um diálogo mais construtivo e com real potencial de transformação. É um prazer estar aqui de novo para a gente conversar um pouco de política e, especificamente, que é o meu objeto hoje da conversa com vocês, sobre isso que significa ser liberal e conservador. São 2 palavras que, até pouco tempo, eram palavrões. Conservador ainda é um palavrão. Quando você quer ofender alguém, você diz que ele é de direita, por exemplo. Por que hoje você começa a encontrar, como tem acontecido comigo e com outras pessoas, gente de 15 anos, 16 anos, que bate no peito e diz assim, eu sou de direita. E isso é um marco importante, porque nós temos aqui no Brasil um trauma histórico que é a ditadura. A ditadura do Brasil, ela foi um fenômeno dentro da Guerra Fria, tá? E na Guerra Fria, a ditadura foi constituída como uma forma para barrar a influência soviética na América Latina. Por quê? Porque a União Soviética já estava em Cuba, né? Depois o Chile encostou bem perto, como a gente sabe, também do raio de influência da União Soviética. Mas, então, você tinha lá um contexto em que os Estados Unidos fechou a América Latina para impedir o avanço da influência soviética. Hoje isso tudo parece muito longe. Por isso que quando alguém fala que você tinha, por exemplo, uma guerrilha que combatia em nome da democracia, isso é uma mentira histórica. A guerrilha combatia a ditadura mesmo, que era um horror, mas ela combatia com a intenção de transportar o Brasil para a esfera de influência da União Soviética naquele momento. E é interessante porque quando a ditadura ruiu, o que a gente percebeu no cenário político, a emergência do partido mais importante, que agora a gente viveu um pouco o ciclo da sua agonia, que é o PT, o surgimento do PT como o partido mais importante no sentido ideológico, bom do termo, que tinha um projeto, né, identificado com a ideia de uma transformação social, inclusive com a ideia de transparência, ética e tudo mais. Quando acabou a ditadura, você tinha, como tem até hoje, as universidades basicamente reproduzindo um tipo de pensamento que a gente pode chamar de mais à esquerda, certo? Mesmo as redações de jornais, de revista, de televisão, como é ainda hoje, em grande medida, hoje já é um pouco diferente, mas quando acaba a ditadura e os anos seguintes, a gente percebe que, do ponto de vista da produção de conhecimento, como é a universidade, não precisa nem falar até hoje, né? A universidade até hoje é bastante... ela é bastante homogênea, ou quase homogênea, ciências humanas, eu quero dizer, tá? Você tem ainda uma presença importante de um pensamento que a gente pode chamar de pensamento à esquerda, e ainda que esse pensamento seja muito variado também. Você tem aqueles que estão mais perto de Marx, aqueles que estão mais perto de Foucault, ou coisas assim. Então, quando acabou a ditadura, até hoje,
o que a gente percebeu foi que o mundo da cultura como um todo, o debate político especificamente, tinha um certo caráter homogêneo, caráter esse produzido, inclusive, pelos professores da universidade, como até hoje, né? E, então, o momento que a gente está vivendo hoje, na história recente do Brasil pós-ditadura, é um momento, além dele ser um momento de crise e tal, traumático, não sei o quê, que são momentos bons para se viver, né? São ruins que você sofre, mas são bons porque você vê a história acontecendo na sua frente. Mas é um momento importante porque é o momento em que você começa a ter um debate político, teórico-político, um pouco mais diversificado. E é isso que causa muito medo em muita gente, causa um horror, num sentido assim, como se, de repente, a pessoa tivesse acordado num outro planeta. Porque tem pessoas defendendo posições que você, evidentemente, acha que a pessoa não deve, sei lá, prestar ou ser legal por causa disso. Eu lembro, quando eu era moleque, durante a ditadura, tinha gente que falava assim, comunista cozinha criancinha. Hoje um pouco virou o jogo no âmbito da universidade, no âmbito do debate mais solto. Assim, a imagem que se tem é que, se você não é de esquerda, você come criancinha. É o contrário. Eu acho que isso é um marco importante do momento que a gente está vivendo, é a possibilidade de você começar a falar outras linguagens teóricas em política e não necessariamente você ter que ser jogado na vala comum das pessoas más. Porque você de repente, lê outros livros, essa é uma outra coisa. Por que essa pauta para mim, né? Porque, na verdade, a gente tem dificuldade de acesso a uma bibliografia do pensamento político inglês, do que eu vou falar para vocês, basicamente. Por exemplo, da onde vem a tradição chamada liberal conservative, como se fala na Inglaterra? Qual é uma primeira raiz filosófica importante dela? O ceticismo. A conservative na Inglaterra tem uma raiz muito forte na tradição cética, num filósofo que muita gente que faz filosofia conhece, chamado David Hume, tá? Século XVIII, que era um cético. E, portanto, quando a gente vai descolando um pouco desse universo do senso comum, onde liberal significa basicamente alguém que acha que as pessoas devem morrer de fome porque o mercado deve mandar em tudo. Senso comum, eu estou falando. E conservador é alguém, sei lá, muito católico. Você acha que ela é uma pessoa muito careta. Isso é o senso comum, né? Senso comum e preconceito está sempre colado no outro. A gente está vendo no Brasil, e não só no Brasil, um certo recuo daquilo que a gente chama em filosofia política britânica de política imaginativa, tá? É assim, política é uma arte desgraçada, como a gente bem sabe, né? É uma arte do possível, mas que nos últimos 250 anos, grosso modo, muito por influência da tradição francesa e depois alemã, a política se tornou uma espécie assim de expectativa salvacionista. A gente alocou na política a esperança de que a política salve o mundo e que nos salve. E cada vez que ela nos falta, aliás, como tudo que a gente espera salvar, tem gente que espera que Deus salve o mundo. Deus também falta. Portanto, a política é a mesma coisa. Para descolar um pouco da ideia do senso comum, dos termos liberal e conservador, eu vou tentar colocar aqui para vocês duas formas de ver política, tá? Uma que é a tradição que a gente mais conhece, que organiza o mundo a partir daí, que, grosso modo, descende do Jean-Jacques Rousseau, e outra, uma tradição que descende, grosso modo, de Locke e David Hume na Inglaterra, e que aqui no Brasil a gente tem pouco acesso por conta de um certo... que as nossas universidades elas foram basicamente fundadas e colonizadas pelos franceses, como todos nós sabemos, né? Toda a minha geração de alunos da filosofia da USP, e antes de mim, e ainda depois, a maior parte foi para a França, né? É lá que a gente foi buscar fontes, né,
Beber nas fontes originais. No próximo bloco, Não lida com essa coisa de mal e bem. Supera um pouco essa oposição de que se você é legal, você gosta de Rousseau, se você é mal, você gosta de Hobbes. como a filosofia política pode nos ajudar a sair do senso comum na tentativa de entender melhor o mundo? Olhando de uma forma mais ampla, que correlação podemos fazer entre acontecimentos internacionais e o nosso contexto nacional? 3 eventos políticos significativos. 4, tem mais um. Na Moldávia e na Bulgária, elegeram candidatos do lado do Putin. Ou seja, a Rússia vai paulatinamente recuperando seu poder na região. A Rússia sempre foi a Rússia. A União Soviética foi um episódio dentro da história do czarismo russo. Só isso. E agora o Putin, depois que organizou a Rússia, está começando a crescer de novo. Isso foi um episódio importante, que é visto como endurecimento desses países. Depois, eleições municipais no Brasil, vitória do Trump e voto britânico para sair da comunidade europeia. Os 3 no mesmo saco. Tá? Mas onde os 3 são vistos pelos especialistas como algo semelhante? No sentido que os 3 parecem ser uma ruptura com políticas da esperança. Tá? Políticas de fé, como fala o filósofo inglês do século XX, muito importante, chamado Michael Oakeshott. Basicamente, quase não traduzido no Brasil e não lido. Tá? Em que ele fala de políticas de fé, outros falam de políticas da esperança, outros falam de política imaginativa. O que é isso? É a ideia que a política deve ser o lugar da esperança, o lugar da fé e o lugar da imaginação. Por exemplo, São Paulo acabou de ter um prefeito tipicamente desse espectro, o Haddad. O Haddad era um político da imaginação, da experimentação. Ele via a cidade de São Paulo como um espaço de experimentação urbana. Experimentação essa que era basicamente capitaneada por 3 ou 4 pessoas, que determinavam o que eles consideravam uma cidade progressista, moderna, em termos urbanísticos. E ele terminou o seu mandato com um pouco acima do pita de aprovação, que é tipo uma humilhação. Né? Lá pelos 16%, 17%, 15%. Ou seja, aparentemente, a cidade de São Paulo rejeitou, de modo frontal, uma política de experimentação. Né? Se a gente quiser pensar isso, a gente precisa pensar um pouco para além da ideia de que o Haddad é um santo, o Haddad não presta, e identificar, talvez, o que aconteceu no Brasil que as pessoas se afastaram de políticas de experimentação, identificada com o PT, ou políticas de imaginação. Qual é o outro espectro desse universo? É o que a gente chama de políticas do ceticismo. Tá? Políticas do ceticismo é o que se convencionou chamar de tradição conservadora. Tá bom? Tem um outro autor, chamado Edmund Burke. Ele escreve um texto que era uma carta, mas virou um livro, na verdade, esse existe em português, em que ele, apesar de não usar a expressão, ele escreve o segundo texto ao lado dos textos do Hume sobre natureza humana, ensaio sobre moral, onde ele determina as bases disso que a gente acabou chamando conservador. Olha, a palavra conservador, segundo o que nos diz Russell Kirk, que é um historiador americano das ideias, ela começa a circular na França por volta de 1810. Conservateur. O que significava isso? Significavam pessoas que queriam preservar as estruturas sociais e políticas que os jacobinos tinham destruído. E essas pessoas começam a fazer a defesa dessa preservação a partir de textos como o texto do Edmund Burke. Tá? A palavra depois migra para a Inglaterra, para os Estados Unidos, como a gente conhece, mas ela nasce dessa forma. Ao longo da história da filosofia, ela acaba reunindo 2 tipos de percepção da realidade. E são esses 2 tipos, um deles ficou muito forte no nosso imaginário, que é a ideia de que conservador em política é alguém a favor de formas reacionárias, atrasadas. A gente precisa
lançar mão de algumas ferramentas um pouco mais empíricas para pensar o mundo. Estou querendo dizer isso. Porque aí, quando o Trump ganha a eleição, você não diz, o que aconteceu? Por exemplo, os institutos de pesquisa estão percebendo que as pessoas mentem. Né? As pessoas normais mentem. As anormais só dizem a verdade. Né? Pessoas normais mentem. Inclusive, como dizia o próprio Nelson, que era um conservador assumido, mentem, inclusive, por misericórdia. Né? É uma das razões mais sublimes para você mentir, é a misericórdia. Então, assim, os institutos de pesquisa estão descobrindo que as pessoas mentem, é o chamado leitor envergonhado. Né? É o leitor que, de repente, faz o Dória ganhar no primeiro turno, coisa que nunca aconteceu em São Paulo. Olha o horror da cidade de São Paulo, a política da experimentação, hein? Antes de você ter um surto, perder o sono, achar que todo mundo à sua volta é louco e não presta, só você entende o mundo, antes de pensar isso, procure, talvez, constituir um repertório um pouco mais largo sobre política. Teoria política, eu quero dizer. Felizmente, a gente está começando a ter esse espaço. Esse café filosófico aqui é uma prova disso. A gente está começando a ter esse espaço. Porque na universidade esse espaço não existe. Quase não existe. Se você resolver puxar um pau desse na universidade, você pode dançar feio. O que eu recebo de e-mail de alunos, eu lembro de uma que, inclusive, eu transformei em objeto da minha coluna na Folha, de um aluno que o professor de ciências políticas deu como trabalho final 2 opções. Ou os alunos iam numa manifestação fora Temer e não precisavam fazer prova, ou não iam e faziam prova. Mesmo que você nem esteja preocupado com isso, se você for normal, você irá à manifestação fora Temer. Eu iria, se fosse aluno. E aí, quando um Trump ganha eleição, ou quando um Crivella ganha eleição, seja lá o que for, você não precisa falar frases do tipo, oh, meu Deus, o mundo acabou. O mundo nunca acabou. Ele vai acabar um dia, mas não vai ser agora. Né? Uma coisa que pode acabar o mundo, com certeza, é 7 bilhões de pessoas querendo ser felizes. Não tenho nada contra a felicidade individual. Eu sou normal, eu também busco a felicidade individual. E porque uma pessoa normal busca, você não precisa buscar a infelicidade. Ela vai encontrar você. Você não precisa buscar. Não é normal que você busque a felicidade. Não lida com essa coisa de mal e bem. Supera um pouco essa oposição de que se você é legal, você gosta de Rousseau, se você é mal, você gosta de Hobbes. Né? Só tem 2 tipos de pessoas que gostam de Hobbes, as malvadas e os psicanalistas. Né? Por causa daquela história da agressão, opção de morte, a vida é bruta, violenta, não sei o quê. E as pessoas legais gostam de Rousseau. Por quê? Porque o Rousseau diz que a gente é legal. E assim, quer ver um exemplo de política do ceticismo? Vamos analisar uma fala do Trump, entre tantas, que são bastante divertidas, algumas delas. Né? O Trump falou que ia exterminar o Estado Islâmico. Né? E aumentar a participação americana no extermínio do Estado Islâmico. A gente sabe que quem está, de fato, detonando o Estado Islâmico na Síria é a Rússia. E a Rússia bombardeia todo mundo que é inimigo do Bashar al-Assad. Todo mundo. Estado Islâmico ou qualquer outro. Por quê? Porque ele é aliado do Bashar al-Assad. Alguém já se perguntou como é que esse cara está aguentando tanto tempo? Ele aguenta tanto tempo porque tem o Irã por detrás e por detrás tem a Rússia. Né? Agora, Obama nunca aceitou a ideia de restituir o poder da Síria ao Bashar al-Assad. Nunca aceitou isso. O Trump talvez aceite. E se a Síria for pacificada, certo? Né? Se a Síria for transformada no que era antes uma ditadura terrível, mas em que as pessoas comiam sua janta quase todo dia, bastava não brigar com o presidente e não ser contra ele. Né? Um pouco como era, por exemplo, na União Soviética, mais ou menos. Né? Então, assim, você tinha uma vida mais ou menos normal. E aí aconteceu tudo que a gente viu e os sírios invadiram a Europa. Os europeus têm um pepino na mão, porque os europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, e depois do final da Guerra Fria, que acaba a Segunda Guerra Mundial para os europeus de fato, né? Porque eles viviam entre o final da Segunda Guerra e o final da Guerra Fria o medo do extermínio nuclear. Quando a União Soviética quebra e cai, e o mundo da cortina de ferro, como se falava, que é um nome bem,
um termo bem da época Rui, aí os europeus entram na fase que eles vivem até hoje, que é uma espécie de parque temático de felicidade infinita. Né? Uma atividade imaginativa grande, em que o horizonte é: o mundo pode ser a Dinamarca. O mundo pode ser a Suécia. Certo? Não importa que na Dinamarca morem 200 pessoas. E todas têm um olho azul. A Suécia tem por volta de 8 milhões. A Noruega por volta de 4 milhões. Né? Assim, ou seja, são países de baixa população, claro. E países muito ricos. A Noruega chega a ser irritante de tão rica que é. E só tem 4 milhões, mas tem um clima desgraçado, de ruim, o que dá para nós um certo gosto. Uma certa vingança, né? O clima é frio para burro. Né? Eles são ricos e são tristes. Quando você pensa que alguém rico é triste, você fica feliz. Não é? Isso somos nós, tá? A gente não é mau. A gente só às vezes gosta de, quando a gente tem inveja, a gente saber que alguém que a gente tem inveja sofre. É normal. Não perdeu o sono por causa disso. Né? O ser humano, ele é imperfeito. E um dos pecados da política imaginativa, identificada então com a tradição de Rousseau, certo? Marx, Foucault e o PT proximamente, ou o PSOL, que encarna hoje bastante isso, um dos problemas da política imaginativa é porque ela parte do pressuposto que o ser humano vai mudar, e vai mudar do jeito que eles acham que a gente tem que mudar. Então, se hipoteticamente o Trump fizer o que ele está prometendo, tem uma coisa também, né? Quando você assume o cargo, todo presidente fica meio frouxo, né? Porque aí vem o protocolo, vem os acordos, o que é bom, A pior coisa que existe é um líder que de fato acredita nas suas próprias ideias. Esse cara é um perigo, né? A melhor coisa que existe é um líder que não tem ideias. Ele só administra o que tem que ser tocado e deixa as pessoas fazerem a vida do jeito que elas querem, dentro do espaço da lei. Isso é um enunciado tipicamente liberal conservative, tipicamente liberal conservador, o que eu acabei de dizer, né? De livro. Tá? Um governante que tem muitas ideias de como você deve viver, do que é certo e errado, que faz aquilo que os franceses chamam fait la morale, que faz moral. Quando alguém gosta de dar regras para você, o verbo é outro, sabe? Mas, assim, um governante que quer fazer a moral, normalmente ele vai acabar querendo mandar em você. Não existe ideal em política e que há uma tensão entre políticas de fé e políticas de ceticismo. Existe uma tensão e é bom que exista essa tensão, porque as duas têm problemas. E as duas têm vantagens. Mas o ideal é que exista justamente a polarização e o encontro de acordos. Essa tensão imperfeita, né? A ideia de que nós somos seres imperfeitos e de que a gente melhora um pouco aqui, aí piora lá, aperta a corda aqui, estoura do lado de lá. A gente sabe disso na nossa vida. A tradição liberal conservadora, ao contrário do que parece, e parece porque nós temos uma percepção dela associada muito ao universo religioso, ao universo de, sei lá, gente que é contra o casamento gay. Sei lá, estou trabalhando com clichês que facilita a comunicação. O core filosófico dela, a origem filosófica dela, está muito mais perto de um certo desencanto e dúvida com a capacidade do homem ser perfeito. Por isso que a maior virtude da tradição liberal conservadora é aquilo que Aristóteles dizia ser a maior virtude política, a prudência. Que a gente fala em linguagem corintiana, vai com calma. Certo? Pega leve. Vai com calma com as suas ideias de como o mundo deve ser. Quer ver um outro enunciado clássico? Os seguidores de Rousseau é o tipo de gente que adora a humanidade e detesta seu semelhante. Por quê? Porque a humanidade é uma abstração. Alguém aqui já encontrou ela em algum lugar? Você encontra pessoas, né? Quanto mais perto elas são de você, mais problemas elas criam para você. Por isso que você pode encontrar uma pessoa que é a favor de direitos trabalhistas dos domésticos,
mas na hora que ficou caro, demitiu a empregada. O mundo está assim de gente. Assim, ó. No próximo bloco, Liberais, às vezes, idealizam o mercado. Conservadores, às vezes, têm medo da atividade econômica muito enlouquecida do capitalismo. no Brasil, o conservadorismo é frequentemente confundido com um certo moralismo de costumes, ou mesmo com velhas posturas autoritárias. O pensamento conservador se refere a um programa político em particular ou representa apenas uma atitude diante do mundo social? A parceria entre a tradição cética conservadora e o pensamento liberal, identificando o pensamento liberal, então, com figuras da sua origem como Adam Smith, tá? Como pai fundador da tradição liberal, econômica, né? E a relação entre os dois está no fato de que a tradição conservadora britânica entende que os vínculos comerciais são hábito, são ancestrais. É assim que as pessoas sempre viveram, fazendo negócio, fazendo comércio, né? Fazendo acordo. É assim que a gente sempre viveu, desde a pré-história. A gente faz comércio, né? A gente trocava osso, a gente trocava bicho, né? A gente trocava sexo, a gente fazia casamento para fazer acordos. É sempre do mesmo jeito, né? Então, a tradição conservadora que identifica uma dúvida em relação à razão, imperfeição, não que ela seja racionalista, mas que ela duvida do excesso de razão e entende que o hábito é fundamental para ser levado em conta, aquilo que é conhecido, né? Daí que vem a ideia de conservador, é dessa ideia, de que você preserva os hábitos. Ela está mais próxima do pensamento liberal econômico do que a economia planificada ou das formas keynesianas ou de gasto do Estado, como a gente fala hoje em dia, né? Desenvolvimentista ou alguma coisa assim. Ela está mais longe disso, mais perto da tradição liberal de economia, porque ela entende que a tradição liberal de economia ela está mais próxima do modo como as pessoas agem cotidianamente há milhões de anos. Daí tem um vínculo. A tradição conservadora burkeana e do David Hume, ela tende a valorizar a experiência do hábito e do costume como algo que fala daquilo que dá certo. E a atividade comercial faz parte disso, é aí que se encontra. Não significa que não hajam tensões. Liberais, às vezes, idealizam o mercado. Conservadores, às vezes, têm medo da atividade econômica muito enlouquecida do capitalismo. Alguns conservadores temem, digamos assim, a transformação do mercado numa entidade pura, perfeita, né? Então, os liberais são menos céticos do que os conservadores, porque os liberais tendem a acreditar que o mercado resolve tudo. Os conservadores, sem a posição liberal, pode ficar um pouco reativo à atividade comercial no nível mais alto. Mas, digamos assim, a relação entre os dois está na própria origem do pensamento. Agora, há um fato que é, do ponto de vista liberal, que as tradições liberais em economia, elas produzem mais riqueza. Isso é um problema para todo mundo. É um problema, inclusive, para a esquerda, hoje. Né? Quando bons filósofos brasileiros de esquerda que estão no debate, né, pessoas consistentes, falam que a esquerda tem dificuldade hoje de encontrar opções econômicas, propostas econômicas, né? Que ela está meio perdida, ela não sabe como enfrentar o fato de que, aparentemente, a produção do mercado parece insuperável, apesar de também ser insuportável, porque a economia não pode parar, né? Se parar, quebra tudo, né? Significa que todo mundo tem que ficar gastando, né? Isso é um inferno, né? Se parar de gastar, o mundo cai, tá? Então, seja misericordioso e compre alguma coisa de vez em quando. De vez em quando, pelo menos. Porque quando você compra alguma coisa, você está ajudando o dinheiro a circular, né? Pensa assim, se você tem uma escola, não tem aluno, não pode pagar professor. Isso é assim que se pensa em economia. E no caso, por exemplo, a queda vertiginosa na produção de filhos,
principalmente nas classes economicamente mais organizadas, faz com que todas as escolas tenham menos alunos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Cada vez chega menos criança no mundo. Por isso que, sei lá, daqui 100 anos os caras vão se perguntar como é que eles pensavam em aposentadoria. Sei que é chato, eu também quero me aposentar um dia, né? Quem sabe, talvez. Mas assim, não vai ter jovem para pagar a conta. E a conta é alta, o rombo é grande. Tudo bem, alguém pode dizer assim que gasta um dinheiro da Previdência com coisa errada, é verdade também. Não resta dúvida. Mas gastar menos dinheiro errado significa boa gestão. Significa você ter gente honesta e competente administrando as coisas. Voltando, essa parceria entre o liberal e o conservador é uma parceria que se encontra ao redor da ideia de que a atividade comercial ela é intrínseca à experiência humana. E, portanto, quando você proíbe ela, você cria problema. E à medida que a sociedade de mercado foi avançando, agora eu estou falando um pouco do mundo liberal, né, econômico. À medida que a sociedade de mercado ela foi avançando, ela foi produzindo fenômenos como, por exemplo, a Revolução Gay. Quem produziu a Revolução Gay não foi a universidade, nem foram os socialistas, viu? Foi a publicidade americana, que descobriu que gay tinha dinheiro. Vai acabar logo também o dinheiro dos gays, que eles inventaram ter filhos. E se você tem dinheiro no mundo do mercado, por que não fazer negócio com você? Você pode dormir com quem você quiser, só não pode não pagar o boleto. Quando você tem uma têmpera um pouco cética, de fato, não cético meia boca, você acaba se aproximando da tradição liberal conservadora. Você começa a duvidar da capacidade humana de conhecer as coisas profundamente, do ponto de vista racional. Não é que a razão não funcione, mas é bom a gente tomar cuidado com ela. Né? Principalmente quando alguém resolve fazer um cálculo de as pessoas devem viver desse jeito. O que a tradição liberal conservadora duvida? De que o poder deva ser o lugar da imaginação. Se você quiser levar para casa uma ideia, pode levar 2, 3, 4, 5. Mas se for levar uma só, leva essa. Primeiro, a do ceticismo, da dúvida com relação às produções da engenharia político-social, da tradição que vem do Rousseau e do Marx. E a outra, a ideia de que a tradição liberal conservadora duvida de que o poder deva ser o lugar da imaginação. A imaginação deve estar na arte, deve estar na religião. Você pode ter a religião que quiser, imaginar o que você quiser. A vida do afeto deve ter imaginação. Né? Se você não tiver imaginação, o casamento acaba. Mesmo às vezes você tendo, ele acaba, quanto mais quando você não tem imaginação. Né? Então, assim, a gente precisa de imaginação. Mas, quando a imaginação toma o lugar da política, como, infelizmente, veja bem, você abrir mão da imaginação na política não significa você virar uma besta fera que quer que o mundo seja da TFP, entendeu? Significa só você ser um pouco mais empírico. Você perceber que, por exemplo, talvez agora a gente esteja vivendo um momento de recuo da atividade imaginativa em alguns lugares do mundo, e esse recuo tem a ver com a dificuldade de lidar com problemas do mundo. Olha, eu avancei e volto. Sírios na Europa. Trump faz acordo com o Putin. Acabam com os inimigos do Bashar al-Assad. Restauram a ordem na Síria. O que os europeus podem fazer? Mandar os sírios de volta para casa. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Por quê? Porque eles estão com medo. Pense sem vaidade. Pense sem querer se achar legal. Cabe todo mundo na Europa? Não cabe. Não cabe mesmo. Não cabe todo mundo em lugar nenhum. Né? É difícil mesmo. No próximo bloco... Talvez dentro de 1000 anos a democracia não exista mais. Entre a política da imaginação e a do ceticismo, qual você escolheria? Talvez essa resposta mereça uma reflexão um pouco mais demorada. Há qualidades e problemas em cada uma delas. Será que existe uma fórmula ideal? Uma sociedade que atravessa uma grande crise econômica e política, para que lado ela vai? Experimente pensar que talvez o mundo esteja além de qualquer fórmula que a gente invente para ele.
Experimente pensar que talvez o mundo seja intratável diante de qualquer teoria que tente organizar ele plenamente. Você sabe que existia um pelotão feminino no exército Peshmerga, que é o exército curdo, que está lutando contra o Estado Islâmico no Iraque. Por que o Estado Islâmico trata tão mal as mulheres que as mulheres curdas ficaram com tanta raiva que foram treinadas pelos homens para matar gente do Estado Islâmico. E elas matam com gosto. Mas, assim, elas são super importantes dentro do combate hoje ao Estado Islâmico. Uma coisa que está acontecendo nas cidades que o exército curdo, né, o Peshmerga, toma no Iraque, é que a população, quando se liberta do Estado Islâmico, tem gente que vai lá, entra na casa de alguém que estava junto com o Estado Islâmico e fuzila. Tá? O que vocês acham que essas mulheres fazem quando pegam um cara do Estado Islâmico na mão? O que você acha que você faria no lugar delas? É claro que deve vir alguém e diga, calma, não faça isso, faça só com 2 ou faça com 10, quer dizer, né? Não pode ficar fazendo isso, senão você não instaura a ordem. É claro que não pode ficar fazendo isso, né? Mas a realidade das coisas, às vezes, elas transcendem nossos esquemas de idealização moral das coisas. Isso é uma coisa que urgentemente a gente precisa recuperar no debate político. Isso não significa ser a favor de corrupto. Significa saber que a política nunca é perfeita. Isso é urgente de ser recuperado no debate nas escolas, porque isso não existe. A maior parte dos professores prega. Nos últimos 250 anos, a gente começou a acreditar que era possível organizar o mundo a partir de esquemas políticos, tá? Essa tradição, que é identificada como políticas da fé, da esperança e da imaginação, ela tem um problema e uma qualidade positiva. Uma qualidade negativa e uma qualidade positiva. A qualidade positiva dela é uma certa insatisfação com o status quo, que é importante ter. Uma certa insatisfação com o status quo. A qualidade negativa dela é que ela delira na vaidade dos seus integrantes. Delira, porque eles se sentem gente muito boa. Né? É engraçado que eu já tive a oportunidade de debater com pessoas que se identificam com essa tradição profundamente, sejam intelectuais ou políticos, e eles, de fato, se acham melhor do que você. Eles se acham mais puros. Então, a qualidade positiva das políticas imaginativas é um certo desconforto com o status quo e que faz com que ele se mexa de vez em quando aqui e ali. O problema dela é porque ela tende à vaidade dos seus agentes e, portanto, ela tende a uma estrutura que é querer obrigar e produzir mundos que não existem. Experimentações que o cara tem na cabeça dele que acha que todo mundo deve seguir. As políticas do ceticismo, isso é uma classificação do filósofo Oakeshott. Qual é a qualidade positiva delas? A qualidade positiva delas é saber que o ser humano é imperfeito, problemático, inseguro e confuso, e que os planos que ele faz normalmente dão errados, principalmente quando envolvem muitas pessoas. Então, que você deve ir com calma, deve ser prudente. Você deve sempre tomar cuidado quando você acha que entendeu o mundo todo. A qualidade negativa dessa tradição da política do ceticismo é que ela tende à inércia. Se você não balança muito, ela tem uma tendência a ter um certo horror de qualquer insatisfação com o status quo. Esse movimento é um movimento da política moderna, contemporânea. Antes não era assim, tá? Mas é um movimento do que aconteceu a partir, grosso modo, do final do 18. Né? E é um movimento que ele vai para lá e para cá. Às vezes, ele recua, principalmente quando as pessoas têm medo, eles recuam para o ceticismo. Quando tem muita confusão, né, se sente muita instabilidade, recua para o ceticismo. Quando eles se sentem bem, eles tendem para a política da esperança. Por isso que os conservadores dizem, os socialistas só proliferam quando tem dinheiro. Quando acaba o dinheiro, todo mundo vira conservador. Por quê? Porque quando tem dinheiro, você faz. Não tem ser mais conservador do que uma dona de casa. Ela é a encarnação do pensamento conservador. Ela está preocupada com a janta, com o almoço, com o supermercado. Se ela trabalhar fora, ela continua preocupada com isso.
com o filho, se ela tiver, com o cachorro, se ela tiver cachorro. Se a gente lembrar disso, talvez ajude a você entender que os americanos estão em pânico, como grande parte do mundo, porque os chineses, que estão chegando em todos os lugares, invadiram o mundo, meu. Os chineses jogaram no mercado de trabalho milhões de pessoas com salário mais baixo. Quebrou todo mundo. Inclusive, o cinturão do Ferrugem, que votou no Trump e sempre votava nos democratas. Porque o Trump prometeu recuperar as empresas, fechando o mercado americano. O que não é necessariamente possível de ser feito, mas ele pode tentar, porque é um mercadão gigantesco. Né? É um dos poderes americanos, é porque eles são razoavelmente independentes e muito ricos em muitas coisas. Mas assim, na hora que os chineses jogaram muita gente com salário baixo no mercado e estão produzindo muito, desequilibrou o capitalismo, deixou todo mundo pobre. Quando você fica pobre, você fica conservador. Faça essa aposta. Pense o seguinte, e com isso eu quero dizer que a tradição conservadora é mais atenta à carência humana, à fraqueza, à dificuldade. Ela é desconfiada de grande voo alto. Pense o seguinte, se você é jovem estudante e resolve se dedicar à causa na sua faculdade, a uma causa X, e não vai na aula, e se envolve com aquilo e tal, imagine se seu pai e sua mãe resolvessem fazer o mesmo e parar de trabalhar. Não, eu vou junto com você, meu filho. O que você fez? Larguei o emprego. Como assim você largou o emprego? Claro, eu quero mudar o mundo junto com você. Mas espera aí, não é bem assim. Aí você recupera, você, o jovem, aí vira um pouco conservador. Não é bem assim que funcionam as coisas. Eu sou jovem, sou muito louco. Você já é maduro, você não é muito louco. A tradição liberal conservadora que está chegando no Brasil, em termos, não está chegando, mas ela está chegando de uma forma um pouco mais presente no debate, inclusive entre jovens, né? Você não é malvado se você começar a pensar que talvez você não é exatamente como seu professor de história queria que você fosse. Tá? Talvez você simplesmente tenha uma visão um pouco diferente, esteja interessado em aprender coisas diferentes. Você vai continuar podendo ser uma pessoa legal. Né? Você não vai ter sentimentos ruins. Talvez você seja só um pouco mais cético. Só um pouco mais cético. O que você acha que seria um pensamento de vanguarda hoje, observando esse vetor em busca de liberdade, ou seja, de eliminação de poder? Será que nós não estamos, na verdade, em busca dessa destruição da ideia de poder? Porque o que o poder faz quando fica forte é destruir a si mesmo. Normalmente, eu não penso muito em termos de o que seria vanguarda. O conceito de vanguarda é um conceito que vem da noção de rupturas estéticas e tal. Então, eu não estou exatamente preocupado com ser a vanguarda. Outra coisa, eu não acredito que nós estamos indo para lugar nenhum. Eu não sei se dá para afirmar para onde a gente está indo. Nesse momento, parece que há um recuo em alguns lugares do mundo ocidental em relação a políticas muito imaginativas. É o que parece. Mas isso é uma característica da tradição liberal conservadora, que ela é muito cuidadosa na afirmação de para onde a gente está indo, porque eu e outros autores e pensadores que de alguma forma partilham dessa visão política desconfiam dessas grandes previsões a longo prazo. A concepção de limitação do poder, ela tem, na filosofia política, um pai importante, que é o famoso Montesquieu, que não era republicano, mas entendia que o poder devia ser limitado entre membros da aristocracia de forma a fazer turnos no poder. Ele tinha um pouco a ideia do Sacro Império Romano do Ocidente como interessante. Os príncipes rodavam no cargo de imperador, né, um tempo, mas entendia que essa briga entre os poderes era importante para manter os poderes em equilíbrio. A tradição britânica, sem dúvida nenhuma, da Carta Magna para frente, trabalha com a noção de limitação do poder. A Inglaterra, na realidade, é a grande matriz da limitação do poder, não é a França. Isso é um absurdo que a gente aprende aqui, um absurdo. A Revolução Francesa só começou a trabalhar com a limitação do poder quando os jacobinos saíram, depois veio os girondinos, depois ela deu errado. E aí, no processo, os franceses aprenderam a limitação do poder, com os ingleses, na verdade, para falar de uma forma um pouco mais simples. A França foi berço de uma liberdade abstrata. O pensamento inglês é mais fonte
da liberdade concreta, que se dá ali no conflito dos interesses e no limite do espaço da lei. Então, portanto, acho que a tradição da limitação do poder, que é muito importante, que é o grande ganho da democracia, eu acho, inclusive, eu temo que talvez dentro de 1000 anos a democracia não exista mais, ou 500 anos não exista mais. E talvez as pessoas no futuro eles vão tentar entender por que a gente tinha tanta fé na democracia. Eu acho que eles vão achar a nossa fé na democracia semelhante ao que a gente acha da fé dos medievais em leitura de vísceras. Onde que está exatamente a causa racional disso? Tem uma causa racional da democracia para nós, limitação do poder, né? Só que pode acontecer da democracia acabar produzindo tiranias de maioria, que é uma coisa que o Tocqueville apontava nos Estados Unidos, na democracia americana a primeira, que é a democracia produzir quantidades e você ficar preso em grandes quantidades que pensam coisas que você acha um absurdo, né? Então, a democracia eu acho o melhor regime que a gente tem, mas eu não acho, eu não acho que ela necessariamente é eterna, eu não acredito que existe uma evolução. Eu acho que o absolutismo em relação à democracia, eu acho melhor. Eu, pessoalmente, acho melhor. Mas eu acho que, necessariamente, a democracia não pode produzir regimes entrópicos ou grandes tiranias, ou, em algum momento... Veja a ideia da liberdade. Eu acho que o homem medieval era imediatamente mais livre do que nós. Ele viajava 100 quilômetros, ninguém sabia quem ele era. Hoje, você passou o cartão, todo mundo sabe que você é. Eu acho muito louco quando falo que as mídias sociais produzem liberdade. Como? Todo mundo te acha. Que raio de liberdade é essa? Então, a ideia de que hoje existe mais liberdade, eu acho que é mais ou menos verdade. Esse é o problema da tradição liberal conservadora. Ela torna a realidade mais complexa. Eu não acho que a gente tenha, evidentemente, mais liberdade hoje. Eu acho que hoje existem focos da vida onde existe mais liberdade. Mas a sociedade hoje é muito mais controlada do que era 40 mil anos atrás. Hoje, o Estado e o mercado sabem de você o tempo inteiro. E você fica feliz com isso. Por quê? Porque você pode comprar pela internet. Você está feliz em casa. Estou comprando pela internet, mas estou alimentando o algoritmo. Ele sabe tudo de mim, né? Eu sou mais livre? Eu sou mais livre em algum sentido. Mas talvez o homem ou a mulher do Alto Paleolítico, que andava para onde quisesse, e não tinha ninguém mandando nele, não tinha lógica econômica pesada sobre ele, não tinha mediação entre ele e o bicho que ele caçava, se sentisse mais livre do que eu. Talvez sim. Entendeu? Então, agora, a questão do poder, não há dúvida que o poder precisa ser limitado. E, assim, não parece que a humanidade... Pelo contrário, quanto mais aumenta o número de pessoas e quanto mais as pessoas se tornam economicamente enroladas, maior foi a produção de poder na história da humanidade. Se você comparar o surgimento da agricultura com o período caçador-coletor, com o surgimento da agricultura aumentou a violência, aumentou as relações de poder e as mediações de poder e institucionalização de poder. Só que no período caçador-coletor, a gente jogava fora criança doente e velho doente. A gente acha isso meio estranho. Mas é que a gente abandona na casa de repouso. A gente visita de vez em quando, paga a casa de repouso e a gente sente que ama desse jeito, né? Então, o aumento da população e o aumento das relações institucionais parecem aumentar a necessidade de formas de controle, e não o contrário. A gente tem uma sensação de maior liberdade na medida em que as ferramentas de informação tornam as pessoas mais circulantes, os aviões, que a gente é livre para ir e vir. A gente é livre porque a gente escolhe, derruba presidente, escolhe presidente, né? A gente sente que é livre. Agora, ao mesmo tempo, os mecanismos de controle sobre nós são cada vez maiores e com a nossa participação. Com a nossa participação, como bem mostrou Bauman, que já foi objeto de café filosófico aqui. É importante conhecer a raiz de cada linha de pensamento político, entender os valores e ideais que carregam, as diferenças e semelhanças entre elas, para daí sim saber escolher caminhos possíveis. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.